costuma acontecer quando você tem, ganha um pouco mais de habilidade com a sua própria mente e consegue mantê-la focada na respiração, você conseguir suster a atenção na respiração, conseguir ter, na verdade, qualquer objeto, né, qualquer objeto que seja estável, né, que não agite a mente, se você conseguir manter um fluxo contínuo de atenção naquele objeto, a mente tende a se acalmar, né? Então ela vai se acalmar ainda mais, né? Para você já conseguir manter um fluxo contínuo de atenção em um único ponto, né? Quer seja a respiração, quer seja um som, quer seja uma imagem mental ou mesmo uma imagem externa, né? Você já precisa de um certo nível de calma, de uma mente relativamente calma, o suficiente, né? Para parar de se debater e pelo menos ficar ali naquele objeto. Então, esse nível de calma você tem que obter ficando mais inteligente, ficando mais sábio, né? Ficando mais sábio em viver a sua vida e ficando mais sábio ou melhor, né? Infelizmente, né? Tem que começar a guiar a sua mente, começar a, sabe, tomar liderança nesse processo. Hoje em dia as pessoas vão vivendo que nem uma pessoa descendo um barranco, né? Ela bota quando eu era menina tinha aqueles carrinhos de rolemã, né? Você bota o moleque ali e joga, né? Ele vai descendo. Não tem controle nenhum, né? As pessoas vão indo por inércia. Mas supondo que você comece a começar a liderar esse processo, né? Esse processo da sua mente, né? Começar a ter opinião de como é que você gostaria que a sua mente fosse, como é que você gostaria que a sua pessoa fosse, né? Então você começa a trabalhar nisso, melhorar a si mesmo e prestar atenção como é que a minha mente funciona, o que é que ela costuma fazer, e você começar a atuar ali, não, peraí, vamos parar de fazer isso, eu vou começar a fazer isso aqui. Né? Então você vai esculpindo a sua mente de uma maneira mais saudável, mais sábia, porque a mente ela é um fenômeno dinâmico, ela não tem uma fundação garantida, ela é resultado do que fazem com ela, né? Se você não vai ter opinião sobre como é que a sua mente deve ser, a sociedade vai ter, a televisão vai ter, então a sua mente vai acabar do jeito que as pessoas querem que ela seja, não do jeito que você gostaria que fosse, né? Então eu sugiro que as pessoas tomem um pouco tenham um pouco de atitude, né? E comecem a não deixar a mente à toa, não deixar a televisão e as pessoas ao redor definirem o que é que ela vai ser, né? Comecem a estudar o assunto, comecem a atuar, né? Comecem a trabalhar e se transformar na pessoa que vocês gostariam de ser. Mas então, supondo que a pessoa comece a fazer isso, então e faça isso com habilidade, componha uma mente, digamos, saudável no nível superficial, no nível social, digamos assim, no nível mundano, compõe uma mente saudável, essa mente vai ser pacífica o suficiente para realizar essa tarefa, né? Conseguir focar num objeto grosseiro, como a respiração. Muita gente acha que a respiração é um objeto muito sutil de meditação, mas na verdade não, é um objeto até que relativamente grosseiro, né? Existe coisa mais sutis do que isso. Mas então você vai, se você tem um certo nível de saúde mental, né, a mente vai ser pacífica o suficiente para conseguir fazer isso, né? Focar num objeto grosseiro de meditação e ter um fluxo contínuo, um contato contínuo, né? Às vezes a gente foca demais na qualidade da percepção, né? Eu não quero ter nenhum pensamento, nenhuma distração, somente a respiração. Mas na verdade o primeiro passo mesmo é você conseguir a qualidade da continuidade, mais do que a qualidade, né? Mas continuidade, mesmo que ainda tenha pensamentos distraindo, certo?
a mente ainda se sente atraída por sensações no corpo, né? Mas ainda assim ela mantém um certo contato com a respiração, ela não perde completamente o foco, sabe? Então você vai progredindo aos poucos. Primeiro você aprende a ter continuidade, antes de querer ter exclusividade, né? E aí quando você aprende a ter continuidade, ok, agora vamos aumentar a exclusividade da minha atenção. Agora vai trabalhar até não sobrar mais nada, sobrar somente a respiração e o resto do mundo desaparecer. Né? Então isso é uma coisa que você treina e aprende a fazer isso. É uma habilidade, uma coisa que você desenvolve, sabe? Uma coisa que você aprende a fazer. Que nem vocês aprenderam a falar inglês, aprenderam a andar de bicicleta, aprenderam a usar o computador, um monte de coisa, né? Você aprende a fazer essas coisas. Então, mas supondo que você consiga chegar nesse nível, né, e conseguir uma atenção contínua e de qualidade na respiração, em geral o que acontece é a mente se acalma ainda mais. Né? Acalma a um nível, aí já começa a entrar num nível assim, que está um pouco que as pessoas em geral ainda não experienciaram. Né? Estar calmo as pessoas conhecem mais ou menos, sabe? De um nível, muito ou pouco elas conhecem. Mas aí já começa a entrar num nível especial, assim, que as pessoas normais ainda não experienciaram. Quando a mente se acalma ainda mais nesse nível, o mais comum acontecer é ela começa a manifestar uma felicidade muito grande, um êxtase muito grande, muito forte inclusive, a ponto de se tornar um obstáculo. Né? Ela fica tão... É uma felicidade tão grande, que começa a agitar a mente novamente. É uma coisa meio não é muito pacífica, não. Mas é muito prazerosa, mas não é muito pacífica. É uma coisa que é tão felicidade que às vezes dá a impressão que você vai explodir, sabe? De tanta felicidade. Então, às vezes até uma sensação no corpo, assim, sei lá, alguma coisa passando pelo corpo bem agradável, né? Então, ou ela vai por esse caminho, aí é uma coisa a ser lidada, né? Tem que ter a forma correta de lidar com isso, né? Porque não é um bom sinal, é um sinal que você fez algum progresso, né? Mas ele ainda assim requer atenção, né? Isso não é o objetivo final da meditação. Tem mais além disso, né? Depois desse êxtase todo, né? Se você conseguir chegar e continuar em frente e atravessar esse fenômeno, né? Do outro lado dele tem uma sensação ainda mais especial, tem um estado mental ainda mais especial. Ou o que acontece, algumas pessoas também acontece, a mente simplesmente apaga. Né? Se ela não for para o lado do êxtase, a mente vai se acalmando e a mente apaga. Né? Isso também não é bom. Isso também não é bom. Apaga ao ponto de perder a consciência. Né? A mente se anula. É um estado neutro, assim, onde ela não percebe nada. Né? Eu mesmo nunca tive esse estado, então não sei exatamente qual é a sensação. Né? Mas, em geral, as pessoas descrevem isso como sendo um estado escuro, assim, tudo escuro, apaga por completo. Né? Não tem mais nada, não tem som, não tem essa presença, né? É importante ter essa presença de consciência constante. Né? Então esse estado mental também não é o ideal, não é o desejável. Né? Mas o ideal seria que a mente continuasse simplesmente serena, tranquila, ciente, né? E fosse se acalmando cada vez mais, sem cair para o lado da excitação e nem sem cair para o lado desse apagar, né? Perder a consciência. Né? E aí essa calma vai se aprofundando cada vez mais. Chega uma hora que a experiência sensorial desaparece. Né? A experiência do corpo desaparece. Você não tem mais sensação de corpo. Você não tem mais sensação de sons, nem de nada. Ainda tem a sensação de pensamentos, mas eles ficam muito lentos, né? Eles ficam bastante lentos, bastante suaves. Mas o mais eminente nesse estado é a sensação de presença, de consciência. Né? Então, mesmo os pensamentos, por exemplo, no estado normal
da mente de uma pessoa, o pensamento é a coisa mais evidente, né? Os pensamentos são muito barulhentos, eles são muito altos, né? Então, quando você pensa alguma coisa, ele preenche a sua mente por completo, né? Então, a sua experiência mais forte naquele momento é a sensação do pensamento, né? Quando você consegue acalmar a mente nesse nível, né, a sensação mais presente é a sensação de estar ciente, ciência, né? Então, existem pensamentos ainda, mas eles tem uma certa distância entre você e eles, sabe? Você vê o pensamento surgindo, você vê eles se desenvolvendo, você vê eles sumindo ali ao redor. E ele ganha uma qualidade secundária, a qualidade mais evidente, a qualidade da ciência, de eu estou ciente disso. Né? Tem uma sensação de eu ainda ali, bastante forte, inclusive, uma sensação de eu bastante forte e estável, né? É bem diferente. Até certo ponto, a sensação de eu parece até um pouco mais forte do que a sensação de eu no dia a dia, assim, no estado mais normal da mente. Né? É uma coisa curiosa. Então, é mais ou menos nessa direção que vai o assunto. Né? Esse estado você pode ter, tipo, andando, sem estar na meditação formal sentado? Você pode estar fazendo outras coisas, pode. Fica presente. Olha, depende. Se ele, não. Acho que nesse ponto em que você perde já som, perde contato com o mundo sensorial, aí já é de pouco difícil. Aí não dá, não. Você tem que parar, né? Você pode ficar de pé. Uhum. Pode estar andando, parar, e aí a mente se recolhe, sabe? Isso existe. Agora, caminhando, tudo, eu não sei não, viu? Eu sou meio... Acho que não. Eu já ouvi alguns mestres falam que sim, na verdade, mas eu acho que requer uma... Aí eu acho, sabe o que acontece? Que eu acho que acontece nesse nível, se um mestre tem essa capacidade, há uma separação entre a parte mais interior da mente e a parte exterior. A parte exterior fica meio que autônoma. Tá? Então lá dentro ele está imóvel, perfeitamente pacífico e imóvel. Mas externamente o corpo continua funcionando meio que no automático, sabe? Não sei também se é especulação, não sei dizer se é isso mesmo ou não. Mas a princípio não, para quem não tem ainda esse nível, não. Ou é uma coisa meio que exclusiva, né? Mas de qualquer forma, eu estou falando tudo isso só para dar uma direção, assim, onde é que isso mais ou menos vai em que direção que essa prática vai. Né? E o motivo para ir nessa direção dentro do mapa da onde nós estamos, para onde nós estamos caminhando, né? É para você cada vez mais experienciar os níveis mais interiores da mente, né? Que o budismo, na verdade, ele busca conhecer a mente por completo, né? Principalmente aquilo que prende a mente ao ciclo, né, do samsara, né? O ciclo de sofrimento, o ciclo da impermanência, né? Das ilusões. Entender bem esse processo para poder quebrá-lo, né? Poder libertar a mente, alcançar a iluminação. Mas, de qualquer forma, mesmo o trajeto, né, de você sair de um estado, uma mente comum, normal, de uma pessoa normal, e conseguir chegar mais e mais perto desse caminho, já é muito interessante. Né? Por exemplo, como eu falei, só para você conseguir chegar no primeiro degrau da escada, né, que é você conseguir suster a mente estável e de um fluxo contínuo mental, isso já requer várias qualidades mentais, né? Várias boas qualidades que você vai precisar desenvolver. Então isso serve como um espelho, né? Para você saber quão longe eu ainda estou. Né? Só você sentar em meditação e ver sua mente agitada, né? Queimando, tá faltando tudo isso ainda. Né? Então é um bom espelho para você saber o que é que está faltando fazer ainda, sabe? Então, e ao mesmo tempo, ela é um laboratório, né? Que você vai estudando, bom, se eu fizer isso aqui, se eu tiver mais bem-querer, por exemplo, se eu aplicar um pouquinho, se eu deixar um pouquinho de lado a meu aversão, o meu rancor, e aplicar um pouquinho mais de bem-querer, como é a reação da mente? Né? Você vai estudando isso, se eu botar um pouco mais de coragem,
se eu tirar um pouco mais do meu desejo, deixar menos desejo, eu acho que desejo demais aqui, né? Se eu tirar uma coisa um pouco mais suave, menos desejo, aí você vai medindo, sabe? Aí algumas pessoas vão ter experiência contrária, né? Se eu colocar um pouquinho mais de desejo, um pouquinho mais de intenção, sabe? Aí ela acha, né? Então cada pessoa tem que pesquisar e aprender a trabalhar a sua própria mente, sabe? Aprender a fazer contato consigo mesmo e aprender a atuar ali dentro, sabe? Aprender a atuar, sabe? Colocar mais energia, colocar menos energia, aplicar mais suavidade, aplicar mais força, sabe? Isso você aprender a manipular a mente, trabalhar com ela. Então é um estudo, é realmente um estudo, né? Então é o tipo de tanto o objetivo é bom, como o caminho para chegar lá é bom. Né? Então a gente não deve ficar só frustrado, eu ainda não consegui chegar, tudo bem, mas o conseguir chegar já é um grande aprendizado, não é só quando chegar lá que aí eu vou colher algo de bom. Né? O meio do caminho você está sempre colhendo coisas boas, né? Desde o momento que você começou até você experienciar os frutos mais fantásticos, mais especiais, né, da meditação, você já está colhendo frutos, né? Você já está aprendendo, pelo menos estando mais ciente de si mesmo, aprendendo o que eu estou pensando agora, como é que a mente está agora, o que é isso que eu estou sentindo agora, é o nome desse negócio, isso aqui chama raiva, eu estou com raiva, olha só, nem tinha percebido, né? Eu estou com medo agora, rapaz, mas de onde que veio esse medo, né? É uma coisa que você vai criando intimidade com o assunto, sabe? Vai aprendendo a sentir o que eu estou sentindo agora, e de onde que veio isso, aí você vai começar a aprender, estudar a sua mente, né? Aí vai ficando cada vez mais óbvio, né? A coisa é bastante óbvia, na verdade. O problema é que a gente não tem acesso ao problema. Tá? Nós estamos perdidos no mundo das fantasias, no mundo da televisão, dos assuntos do jornal, do artista que falou X, que casou com não sei quem, que comprou um carro Y, né? E não está olhando para o problema. Então, mas o problema está bem ali, é bem óbvio, na verdade. Então eu mesmo nem ensino muito o que fazer com o problema. Eu só olhe. Se você olhar, tem que estar óbvia. A solução é óbvia. Né? Se a solução não está óbvia, é porque você não olhou o problema ainda. Porque o problema e a solução estão juntos. Né? Se você não encontrou a solução, é porque você não olhou com atenção o problema ainda. Não olhou o problema por completo. Então continue olhando, insista em olhar. Tenha fé em olhar. Tenha fé na capacidade de enxergar. Desenvolva a capacidade de enxergar. Essa é a chave. Né? Resolver problema não é difícil. O problema é ter coragem de olhar. Aí que a maioria das pessoas tem a fraqueza delas está nisso. Né? Os problemas não são difíceis de enxergar como é que se resolve. O problema é ter coragem de olhar e entender o que está acontecendo, sabe? De maneira profunda, não apenas de maneira superficial. Não só intelectualizar, isso aqui é isso, então você explica para si mesmo o que é que está acontecendo, sabe? Não, pare e olhe, sente, aprende a sentir aquilo, sabe? Aprende a estar presente durante o processo. Por exemplo, o processo da raiva, aprenda a sentir raiva. Aprenda a sentir raiva significa o quê? Não ser escravo da raiva. As pessoas são escravas da raiva porque elas não têm coragem, não têm capacidade de sentir raiva sem reagir. As pessoas sentem um pouco de raiva e precisam aliviar aquilo. Tá? É dolorosa aquela sensação. A pessoa não tem resiliência, não tem tolerância. Tá? E aí tem que gritar, tem que bater, tem que xingar alguém, tem que agredir alguém, é uma válvula de escape, como se fosse uma válvula de pressão, né? Que você tem que abrir para soltar a pressão. Uma pessoa que sabe sentir raiva, ela não tem necessidade ela está ciente da raiva dela, mas aquela raiva não domina a mente dela, não oprime o coração dela. Né? Ela tem essa capacidade de ter
ela toma refúgio na ciência, né? Ela toma refúgio em estar ciente. Né? Então, tá, a raiva está ali, eu estou ciente da raiva, mas a raiva não me domina. Né? Então, isso tem que ter coragem de fazer isso. Né? Ter coragem de estar presente. Né? E sentir as coisas de maneira plena. Realmente sentir a raiva do começo ao fim. Né? Desde a hora que ela surge, ver ela crescer, depois ela vai desaparecendo. E está presente durante todo o processo. Né? Até você... Isso não só de dar conhecimento sobre o assunto, né? O que é a raiva, como é que ela funciona, quais são as consequências da raiva, até para você também perder o encanto por ela, né? Você vê, isso aqui na verdade é desagradável, porque quando você vê, quando você vê a raiva surgir, você vê ela desaparecendo, você vê a diferença, sabe? Quando eu estou com raiva, como é a sensação? É boa ou ruim? Agora a raiva passou. Está melhor ou está pior? É meio óbvio, sabe? Então essas coisas assim vão te dando cada vez mais força, sabe? Isso aqui eu não quero mais, isso aqui você perde o encanto pela raiva, sabe? Eu lembro uma situação, acho que a primeira vez que eu senti isso, eu estava no carro. Eu não lembro onde que era, eu acho que era no carro mesmo. Eu devia estar. Eu sou de São Paulo, então Paulista é o lugar perfeito para poder ficar com raiva no trânsito. O que mais tem lá é trânsito, né? Devia ser no trânsito. Né? Eu lembro que eu fiquei com preguiça de sentir raiva. Né? Alguma coisa aconteceu, eu falei, quer saber, deixa pra lá. É tão mais fácil não sentir raiva, né? Você perde o encanto, você perde o fascínio pela raiva. Né? Então é uma coisa que ela deixa de ter poder sobre você. Sabe? E também, né, você desenvolve mais e mais essa capacidade de estar ciente, né, que eu falei. Né? Então esse estudo, quando você faz esse tipo de estudo, você está involuntariamente treinando a capacidade de estar ciente. Né? Então você toma refúgio na ciência e observa os fenômenos, observa a sua mente trabalhando, observa as emoções surgindo e desaparecendo. Né? Então, tanto você aprende sobre aquela emoção, você ganha mais sabedoria sobre quem você é, como é que você funciona, o que é que dispara o medo em você. Cada pessoa tem medo de coisa diferente, né? Então, no seu caso, o que me dá medo é isso. Né? Aí você aprende. Né? Você fica ciente, né? E você avalia, né? Mas faz sentido isso, né? Realmente vale a pena sentir medo disso ou não? Aí você vai corrigindo essas bobagens, sabe? Vai corrigindo essas bobagens que você vai acumulando com os anos, né? E vai ficando uma mente suave, uma mente fluida, que não tem atrito, não tem bordas quadradas, sabe? Uma coisa que flui, né? que tem flexibilidade, sabe se adaptar. E ao mesmo tempo você também vai treinando cada vez mais a capacidade de estar ciente, né? A capacidade de perceber as coisas de maneira sutil, de maneira profunda, né? Usando não o intelecto, mas usando algo mais interior ainda que está aqui dentro. Né? E aí já vem uma terceira característica desse processo, né? Que é você começar a fazer contato com esse algo mais sutil que está dentro de si. Né? Então você vai desenvolvendo capacidades, você vai ganhando conhecimento, você vai desenvolvendo a capacidade e você vai começando a se entrosar com um assunto que você negligenciou durante muito tempo. Né? Um assunto do qual você se alienou, né, durante muitos anos. Talvez já faça algumas vidas, inclusive, que você tem negligenciado. Né? Essa natureza mais sutil que está dentro de todo mundo, que a gente acaba vivendo o mundo só através do externo, né? dos órgãos dos sentidos, através do corpo, né? E esquece do que é que está ali dentro, né? A ponto de não reconhecer mais, entendeu? Não tem ideia do que é aquilo, sabe? A ponto de, às vezes, por exemplo, de ter aversão àquilo, ter aversão a essa natureza mais sutil, né? Que também é uma das razões pela qual as pessoas não conseguem praticar meditação. Né? Então, quando elas voltam a atenção para dentro, elas têm uma sensação desagradável, eu não gosto disso. Né? Então ela volta para o exterior, ela volta para o mundo dos sons, da imagem, dos pensamentos, né? Que é onde ela está acostumada.
Então você tem que reaproximar, tem que fazer um processo de reaproximação, aprender a sentir a si mesmo, aprender a sentir seu próprio centro, né? E começar a fazer as pazes com aquilo. Se a sensação é desagradável, ok, vamos melhorar isso então, vamos parar de ser uma pessoa ruim, vamos parar de ser uma pessoa raivosa, vamos parar de ser uma pessoa ansiosa, vamos parar de se agredir, basicamente, resumindo, vamos parar de se agredir. Vamos parar de se agredir, olha isso. Não é surpresa que a sensação de ser eu ser desagradável para a maioria das pessoas, porque as pessoas se agridem o tempo todo. Né? Se agride com desejo, se agride com raiva, se agride com vaidade, se agride com vergonhas, com ansiedades e... como expressar isso? Modo... compreensão incorreta do que é o mundo, né? Quando você tem uma compreensão incorreta do que é o mundo, você cria expectativas impossíveis de ser supridas pelo mundo. Aí isso, aquilo gera ansiedade, gera medo, gera sensação de insegurança, né? Sensação de injustiça, né? Esse mundo está errado, esse mundo é injusto, o mundo é perfeito. Não é que ele é perfeito, o mundo é do jeito que deveria ser. Né? Dizer que é perfeito é exagero. O mundo é normal. O mundo é normal, do jeito que está. O que está aí não tem nada de errado, é o que deveria ser, porque é a expressão natural de si mesmo. Né? O mundo é assim porque é assim que ele é. As pessoas são assim, então a sociedade é assim. Como não seria? As pessoas no Brasil são assim, a política no Brasil é do jeito que é. Essa é a expressão natural de nós mesmos. Então as coisas na verdade estão do jeito que deveriam estar, porque é assim que nós somos. Né? É assim que nós estamos. Ninguém é, as pessoas estão. Então, nós estamos assim, o mundo se expressa da forma que deveria ser. Então, quando a gente mudar de ser, né? Quando nós mudarmos a forma de nós sermos, o mundo também vai refletir essas pessoas. Né? A política vai refletir as pessoas, a sociedade vai refletir as pessoas, etc. Então, ter uma compreensão mais clara também do mundo ajuda, né? Você ter uma mente mais pacífica, né? Uma compreensão que tenha mais sintonia com a realidade, né? Com aquilo que o mundo de fato é capaz de oferecer, né? E saber se pôr perante o mundo de forma mais sábia, né? De forma mais inteligente, né? Estando ciente do que o mundo realmente é, né? Então você aprende a lidar com ele daquele jeito, né? Que nem você vai criar um cavalo, você tem que entender o cavalo, né, para você saber lidar com ele de forma correta. Você lidar com um cavalo é diferente de lidar com um pássaro, é diferente de lidar com uma criança, é diferente de lidar com um adulto. Né? Cada um tem sua realidade, então você tem que aprender a lidar com as coisas como elas são. Né? Então isso também é uma forma pela qual a gente se agride, uma forma pela qual a gente agride a sua própria mente, né? E faz com que a sua mente se torne um fenômeno doloroso, né? Tendo uma compreensão incorreta do mundo. Uma compreensão incorreta do mundo gera expectativas irrealísticas, né, sobre o mundo. E aí isso gera dor e sofrimento, gera ansiedade, gera medo, gera raiva, gera insatisfação, né? Gera ganância, gera um monte de coisa. E aí a mente vira um fenômeno doloroso. Quando a mente é um fenômeno doloroso, é difícil ser capaz de fazer contato com ela. Né? E aí a gente toma refúgio no exterior. Né? Só que o exterior é trabalhoso, o exterior é instável, o exterior é frágil. Para obter as coisas no exterior, muitas vezes a gente tem que fazer uma espécie de maldade. Né? Então as pessoas vão se afundando cada vez mais, vão se afundando em mais e mais tarefas, e mais vão desenvolvendo maus hábitos mentais, vão perdendo qualidade mental, qualidade espiritual, vão ficando cada vez mais quadradas, mais deformadas, sabe? E vai afundando, né? Então é importante ter ciência e tentar reverter esse processo, pelo menos diminuir a velocidade dessa queda, né? E até ela parar e depois começar a subir o morro, né? Tentar voltar a um estado mais normal de existência. Né?
um estado mais são de existência. Né? Porque uma coisa que a gente pode dizer é que hoje em dia todo mundo é doido, mais ou menos doido. Né? Se você está no mesmo nível de insanidade que a maioria das pessoas, então deixa você andar solto na rua. Se a sua insanidade passou do limite, né, tá ainda mais doido que eles te prendem. Mas não significa que as pessoas que estão lá de fora do manicômio sejam sãs. Né? Isso é uma questão de ponto de vista. Né? Que nem a pessoa ser alta ou ser baixa, depende para quem você está perguntando. Né? Então, uma pessoa de 1,50 m é alta se você perguntar para um anão. Então, se você perguntar para um doido, nós somos sãos. Né? Mas se perguntar para um eliminado, nós somos tudo doido. Né? Só depende do grau de doideira de cada um, do grau de insanidade de cada um. Então a gente fala sempre no budismo que na verdade o caminho em direção à eliminação não é na verdade um caminho em direção a nada fantástico e miraculoso, não. Na verdade é um caminho em direção ao normal, né? Voltar a ser normal. Né? Então tinha até um mestre na Tailândia que falava sempre isso, né? Os arahants na verdade são pessoas normais. Não é que os arahats são especiais, eles são normais. O resto de nós é que são estranhos. Né? Eles não são especiais, nós é que somos estranhos. Então o arahata é a pessoa normal. Né? Aquilo é que uma pessoa normal deveria ser. Né? Então não tem por que ficar muita frescura com esse assunto não. Isso aqui é um caminho de volta à sanidade mental. Não é um caminho de volta, não é um caminho para se tornar um ser místico, maravilhoso. É caminho para voltar à sanidade mental. Então é aí que então se encaixa, é aí que a meditação se encaixa nesse processo todo. Né? É uma das ferramentas. Né? Uma ferramenta central é muito importante, mas é apenas uma das ferramentas. Né? E ela só funciona dentro desse contexto. Ela tem que ter essa conexão com várias frentes. Né? E ela é o eixo, né? O eixo ao redor do qual o resto gira. Então não adianta só praticar meditação, não funciona. Só vir para praticar meditação, ou mesmo que você venha praticar meditação em casa, ainda assim, sabe? Você pratica meditação, mas não cuida do resto, né? Não conecta a prática de meditação com um âmbito mais global do que você está fazendo, ela serve apenas como exercício de relaxamento, né? Que é o que mais se vende hoje em dia aí nesses cursos todos aí de mindfulness, que lá é mais uma técnica de relaxamento, uma técnica para... Né? Você ganha uma certa bem-estar, aprende a fazer um certo nível de paz consigo mesmo, mas não o suficiente para realmente reverter o processo. Né? É um nível de paz assim, que você consegue ter um pouco mais de espaço para respirar, né? Que é algo bom, mas se você não botar isso dentro de um contexto, né? Isso vira apenas uma técnica de bem-estar, não chega a virar realmente uma prática de sanidade mental, sabe? E não chega a ser uma prática que leva à iluminação, que leva à libertação, né? Que era o real intento do Buda quando ele ensinou a meditação. Na verdade era que as pessoas utilizassem isso para alcançar a libertação, né? E não que utilizassem isso apenas para ganhar mais dinheiro ou para ter uma vidinha mais alegrinha, assim, né? Era uma coisa que era para um intento muito mais profundo e nobre do que esse. Né? Então, de qualquer forma, é mais ou menos aí que se encaixa a meditação dentro do budismo. Bom, e aí, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão sobre o que foi dito? O Buda em algum momento falou por que existe o samsara, porque nós estamos presos nele, né? Ao nascimento, envelhecimento e morte? Sim, ele diz que a causa primária, uma palavra em Pali que se chama avijja, que é uma tradução assim, é uma espécie de ignorância, é um mau entendimento, sabe? É um pequeno erro, assim, em algum momento há esse pequeno engano, assim, uma má interpretação, é uma palavra meio difícil, assim, mas geralmente se traduz como ignorância, avijja. E esse início, né, gera uma consequência, essa consequência gera outra e vira uma bola de neve, sabe? Então a coisa vai ficando cada vez mais grosseira até chegar
e fica preso dentro desse ciclo, né, mas dizem que tem muito a ver com essa percepção de eu, né? Eu sou, eu estou aqui, isso aqui sou eu, aquilo ali não sou eu. Então fala muito sobre essa avijja, está muito conectada a essa ideia de que eu sou isso, eu sou aquilo. Então eu não tenho coragem de falar é isso, aquilo, porque eu não sou iluminado, mas pelo que eu entendo, né, talvez seja uma questão de essa ideia de eu é um engano, é uma ilusão, né? Então, em algum momento, essa percepção de aqui estou eu, né? Então eu sou daqui para cá sou eu, daqui para lá não sou mais eu. E aí começa essa briga toda, pelo que me parece que é algo desse tipo, né? Mas para saber mesmo você vai ter que investigar e descobrir sozinho, é uma coisa que é muito, muito profundamente, né? Não é um eu intelectual, eu acho, é uma coisa um pouco mais profunda, está no nível da mente que não é intelectual, não é assim, a ideia de eu, é uma coisa que está lá dentro, tem um pequeno defeito ali dentro, sabe? Que a mente... Eu imagino, na minha imaginação, assim, é como se fosse um redemoinho, sabe? Não é que tem uma causa, não é uma coisa que ocorre naturalmente às vezes, sabe? Depende da configuração da situação, a água começa a girar em círculos, assim, é uma coisa normal. E se for desse jeito, então o caminho da eliminação é um caminho até que natural. Algumas pessoas têm essa inclinação, talvez já tenha passado o momento, né, de contração e agora está voltando ao estado de dispersão, né? Então, não sei, tudo especulação, não sei também não. Mas a causa primária dentro dos textos diz que é avijja, que é a ignorância. Tem mais uma coisa? Então vamos embora.